Eclesiastes 3, 1-4. Há perguntas que não nascem na mente, nascem no cansaço. Elas surgem quando você olha para frente e nada se move. Quando ora e o céu permanece em silêncio. Quando tenta, insiste, semeia e tudo em você parece demorar. Demora para mudar, demora para curar, demora para entender, demora para florescer. E então o coração sussurra aquilo que os lábios quase nunca ousam dizer. Por que comigo é sempre assim? A Escritura se aproxima desse lugar sem pressa e declara com a serenidade de quem conhece o tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Antes de qualquer resposta, ouça. Você não está atrasado. Você está dentro. Dentro de um tempo. Dentro de um processo. Dentro de uma ordem que não obedece à ansiedade humana. Antes de continuar, parabéns. Parabéns por estar aqui. Parabéns por separar este tempo para o seu eu. Parabéns por permitir que sua alma se renove. Houve um tempo em que eu caminhava cercado de conquistas que não eram minhas. Eu via os passos dos outros avançarem, enquanto os meus pareciam afundar. Eles realizavam, eles cresciam, eles colhiam, e eu permanecia, estagnado, sem frutos, com orações que voltavam vazias, com tentativas que não atravessavam o dia, com a sensação silenciosa de ter sido esquecido no meio do caminho. Eu não invejava o que eles tinham. Eu sofria pelo que eu não me tornava. E talvez seja exatamente aí que você esteja agora. Se enquanto ouve estas palavras, algo dentro de você se reconhece, se este conteúdo parece estar descrevendo lugares que você nunca contou a ninguém, eu te convido a caminhar conosco. Inscreva-se no canal e torne-se parte dos que não desistiram da alma, dos que não se conformaram com o vazio, dos que escolheram lutar não por aparência, mas por vida interior. Aqui, nós não formamos espectadores, formamos soldados de fé. Agora, volte comigo. Há um engano silencioso que governa nossa geração. A crença de que tudo que é lento está errado. Aprendemos a suspeitar do tempo, a lutar contra o processo, a chamar de fracasso aquilo que muitas vezes é formação. Mas o sábio observa o que o impaciente ignora. Deus não trabalha em pressa. Ele trabalha em profundidade. Existe tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O texto não diz, há um tempo confortável. Diz, há um tempo. Porque alguns tempos não agradam. Eles confrontam, eles esvaziam, eles silenciam. Mas ainda assim, são tempos. Talvez você esteja em um tempo que não entende. Um tempo em que as orações parecem cair no chão. Em que os sonhos não respondem. Em que o coração se sente em obras. E é justamente aí que a sabedoria começa a nascer. Porque a pressa quer resultado, mas o tempo quer raiz. E tudo que cria raiz, demora. Não porque Deus se atrasa, mas porque Ele constrói aquilo que permanece. Hoje, você não está ouvindo sobre espera. Você está sendo introduzido ao sentido da espera. Porque existe um tempo que não serve para entregar respostas. Serve para formar quem saberá carregá-las. E talvez seja por isso que tudo em você parece demorar. Eclesiastes 3, versículos 5-8. Há tempos que não fazem barulho. Eles não anunciam chegada, não trazem sinais visíveis, não produzem aplausos. São tempos subterrâneos, tempos em que nada muda fora, porque tudo está sendo reorganizado dentro. O sábio continua: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Perceba, nem todo tempo é de construir. Alguns são de desmontar.
E desmontar quase sempre dói mais do que edificar, porque exige que coisas sejam retiradas antes que algo novo seja colocado. Há momentos em que Deus não está acrescentando, está removendo, retirando ilusões, expectativas tortas, forças que você achava que eram virtudes, apoios que nunca foram fundamentos. É por isso que muitas vezes tudo parece parado, mas não está. Existe um movimento que não empurra portas, ele desloca estruturas. E estruturas não se movem rápido. Elas rangem, elas resistem, elas cedem em camadas. O impaciente olha para a superfície e diz: nada está acontecendo. O sábio escuta o interior e percebe: tudo está sendo preparado. Porque antes de Deus mudar o rumo da sua vida, Ele muda o lugar de onde você olha para ela. Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. O texto não elimina os extremos, ele os honra. Ele não chama o choro de fracasso, nem o riso de virtude. Ele chama ambos de tempo. Talvez você esteja tentando acelerar um tempo que foi designado para te ensinar a sentir, a suportar, a perceber, a discernir. Alguns atrasos são proteção. Alguns silêncios são direção. Algumas demoras são misericórdia disfarçada. Porque se certas respostas viessem cedo, te encontrariam pequeno demais para sustentá-las. Há um tipo de crescimento que não aparece no espelho, mas muda a forma como você atravessa o dia, como você reage, como você se recolhe, como você permanece. E esse crescimento quase sempre acontece no tempo em que você acha que nada está acontecendo. Talvez tudo esteja demorando porque está descendo fundo demais para ser rápido. E raízes profundas nunca nascem com pressa. Eclesiastes 3, 9 a 11. O coração humano mede a vida pelos acontecimentos. Deus mede pelos sentidos que estão sendo formados. O sábio pergunta: que proveito tem o trabalhador naquilo em que se esforça? E logo responde com algo que atravessa o tempo. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Aqui está o mistério da sua inquietação. Você sente pressa porque carrega a eternidade. Você se frustra porque foi feito para mais. Você se cansa porque nasceu para o que não passa. Há dentro de você uma memória que não veio da terra, um eco de algo maior, uma percepção de que isso não é tudo. E é isso que te faz olhar para o relógio e sofrer. Porque o relógio não conversa com a eternidade. O tempo mede dias, mas você mede sentido. E quando o sentido não nasce, o dia pesa. Deus não está apenas guiando eventos. Ele está educando sua percepção. Ele não está organizando circunstâncias. Está esculpindo consciência. Por isso, às vezes, Ele te permite entrar em estações onde nada externo responde, para que você aprenda a ouvir o que está sendo gerado dentro. Peço que neste momento, você possa contribuir com o seu engajamento para que mais almas cansadas encontrem nossa comunidade. Cada like é como uma tocha acesa no caminho de alguém que anda no escuro. Cada comentário é o conforto silencioso no coração do próximo. Cada compartilhamento é uma porta que se abre para um coração que talvez hoje esteja à beira de desistir. Se puder, escreva nos comentários de onde você está ouvindo esta palavra e o versículo que tocou o seu dia. Às vezes, Deus usa uma única linha escrita por você para sustentar uma semana inteira de alguém que nunca verá seu rosto. Aqui nós caminhamos juntos, e juntos nos tornamos mais fortes. Porque os soldados da fé não lutam sozinhos. O texto diz que Deus colocou a eternidade no coração, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso não é limitação, é proteção.
Se você visse tudo, não suportaria. Se entendesse tudo, não confiaria. Se previsse tudo, não caminharia. Porque fé não nasce da informação, nasce da rendição. Há coisas que demoram não porque Deus esteja distante, mas porque estão sendo gestadas num nível onde a pressa não alcança. Uma criança não se forma mais rápido porque é desejada. Um fruto não amadurece porque é apressado. Um espírito não se aprofunda porque é cobrado. Existe um tempo em que Deus não está respondendo pedidos. Está criando você. E isso exige mais silêncio do que sinais, mais espera do que movimento, mais escuridão do que explicações. Talvez você esteja chamando de atraso o que na verdade é incubação. Talvez tudo esteja demorando porque está se tornando grande demais para nascer pequeno. Há processos que não estão preparando o seu caminho. Estão preparando você para o caminho. E quando esse tipo de obra acontece, o invisível trabalha mais do que o visível, e o tempo se torna um útero. Eclesiastes 3, 12 ao 13. Depois de atravessar o mistério do tempo, o sábio não entrega um método, ele entrega um lugar. Sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é dom de Deus. Há uma maturidade escondida nessas palavras. Elas não dizem, quando tudo se resolver. Dizem, na vida. Não dizem, quando você entender. Dizem, agora. Existe um tipo de sofrimento que não vem da dor, mas da ausência. A ausência do presente. A ausência do instante. A ausência da vida que está acontecendo enquanto você espera a outra começar. Muitos não estão cansados do que vivem. Estão cansados do que imaginam que deveriam estar vivendo. E perdem o que é, olhando para o que ainda não foi. O sábio chama isso de dom. Não de distração. Não de resignação. Dom. A capacidade de beber água e sentir. De comer pão e perceber. De respirar e estar. Porque há tempos em que o amanhã ainda não pode ser tocado, e o ontem já não pode ser mudado, mas o agora está aberto. E é aqui que Deus costuma se esconder. Não no que você projeta, mas no que você atravessa. Aprender a habitar o agora não é desistir do futuro. É impedir que ele roube sua vida antes de chegar. Há pessoas vivendo exaustas não porque fazem demais, mas porque estão em muitos tempos ao mesmo tempo. Pensam no que faltou, temem o que virá, e nunca chegam inteiras onde estão. Mas o sábio aponta outro caminho. Ele ensina que a alegria não é um prêmio do fim, é uma postura do meio. Que o bem não é apenas um resultado, é um exercício. Que perceber a vida não é um luxo espiritual, é sobrevivência da alma. Talvez você esteja tentando apressar o tempo porque ainda não aprendeu a morar no momento. E enquanto você pede que Deus mude sua estação, Ele tenta te encontrar dentro dela. Porque algumas respostas não estão no próximo capítulo, estão na forma como você lê este. E há um tipo de paz que só nasce quando você para de atravessar o dia como se ele fosse apenas um obstáculo, mas passa a reconhecê-lo como o lugar onde Deus também fala. Talvez tudo em você esteja demorando porque sua alma ainda está aprendendo a existir onde seus pés já estão. E isso também é sabedoria. Eclesiastes 3, 14 a 15. O sábio encerra como quem não resolve o mistério, mas aprende a repousar nele. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Aqui está o descanso que não depende de respostas. O descanso de saber que aquilo que Deus conduz não é frágil, não é improvisado, não é instável. O que ele faz, permanece. E se permanece, não precisa ser apressado.
A pressa nasce quando acreditamos que algo pode se perder fora do nosso controle. Mas o sábio contempla e entende. O que é sustentado por Deus não depende da velocidade humana. Há tempos que não vêm para te entregar o que você quer. Vêm para te libertar do que te escraviza, do medo de chegar tarde, do pavor de não ser suficiente, da ansiedade de se comparar, da violência interna de se cobrar. Porque no fundo, quando você diz, "Por que tudo em mim demora?", talvez sua alma esteja dizendo, "Por que eu não confio?". Confiar no tempo não é aceitar tudo. É discernir quem governa. É permitir que o dia exista sem ser vigiado, que o processo aconteça sem ser acusado, que o coração amadureça sem ser humilhado. Deus não te chama para entender o tempo, te chama para temê-lo dentro dele. E temor, nas Escrituras, não é pavor, é consciência. É viver sabendo que existe uma sabedoria maior do que a sua pressa, uma visão mais longa do que seu medo, um cuidado mais profundo do que sua ansiedade. O texto termina dizendo, "O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou." Como se dissesse, nada saiu das mãos dele, nem o que foi, nem o que é, nem o que virá. Talvez tudo esteja demorando, porque você ainda está aprendendo a descansar sem desistir, a esperar sem endurecer, a confiar sem controlar. E quando isso nasce, o tempo deixa de ser um inimigo. Ele se torna um altar. Antes de encerrar, eu quero agradecer. Obrigado por permanecer até aqui. Obrigado por ouvir. Obrigado por permitir que este tempo fosse mais do que um vídeo. Se esta mensagem falou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que anda cansado por dentro. Você ajuda essa palavra a alcançar corações que estão tentando ser fortes, quando na verdade precisam aprender a confiar. Talvez você não esteja atrasado. Talvez esteja exatamente onde sua alma pode ser curada. E se tudo em você demora, talvez seja porque Deus não constrói ruínas. Ele constrói eternidades.